Antes de começarmos a história, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aproveitem a história, pessoal. A cadeira da defesa estava vaga e 600 milhões de dólares estavam prestes a ir pelo ralo. O Tribunal Federal de Denver nunca tinha visto tanta gente amontoada em uma única sala. Repórteres se empurravam nas galerias, câmeras apontavam para todos os cantos e o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar, provavelmente por vergonha de estarem presentes diante daquele desastre iminente. Caleb Lawson cruzou os braços e olhou para a cadeira vazia ao seu lado. Aos 36 anos, ele era o fundador da Lawson Tech, um dos homens mais influentes no setor de tecnologia dos Estados Unidos. O tipo de CEO que negociava contratos bilionários tomando café e ainda encontrava tempo para fazer piada do próprio cabelo desarrumado em reuniões de diretoria. Mas naquele momento, até Caleb estava tendo dificuldade em achar graça na situação. Seu advogado, o renomado, caro e supostamente infalível Robert Ashford, simplesmente não apareceu. Caleb olhou para o relógio, olhou para o celular, nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Robert Ashford, o homem que cobrava $3.000 por hora e se gabava de nunca ter perdido um caso em 20 anos, evaporou como café esquecido numa xícara. A juíza Rebecca Doyle Plubany olhou para o relógio pela terceira vez. Ela era o tipo de magistrada que fazia advogados experientes repensarem suas escolhas de carreira, cabelos grisalhos, presos com precisão cirúrgica, óculos que pareciam ter sido desenhados especificamente para fazer as pessoas se sentirem culpadas e uma paciência que claramente havia se esgotado em algum momento da última década. Sr. Lawson, disse ela, e sua voz cortou o murmúrio da sala. Onde está seu advogado? Caleb se levantou, ajeitando o terno com a calma de alguém que já enfrentou crises piores, ou pelo menos fingiu muito bem. Excelência, parece que meu advogado teve um revés inesperado. Revés, repetiu ela, saboreando a palavra como se fosse um disparate. Do outro lado da sala, o promotor Mark Ellington cruzou os braços com a satisfação de um gato que acabará de encurralar um rato particularmente gordo. Ellington era careca por opção, raspava a cabeça todos os dias, porque achava que isso o deixava com uma aparência intimidadora. Na realidade, só o fazia parecer uma bola de bilhar com ambições jurídicas e um ego do tamanho do Texas. Meritíssimo, disse Ellington, sem nem tentar esconder o sorriso. Se a defesa não consegue nem comparecer ao próprio julgamento, talvez isso seja uma confissão silenciosa de culpa. Murmúrios percorriam a galeria. Repórteres digitavam furiosamente. Caleb praticamente conseguia ver as manchetes se formando em tempo real. Mas ele não se deixou abalar, pelo menos não visivelmente, porque Caleb Lawson não construiu um império tecnológico perdendo a compostura em público. Ele já havia enfrentado investidores hostis, concorrentes traiçoeiros e até mesmo um incêndio no servidor principal 3 horas antes de um lançamento crucial. Uma cadeira vazia não o derrubaria. Mas onde estava Robert? O juiz bateu o martelo uma vez. Sr. Lawson, o senhor tem exatamente 5 minutos para apresentar sua defesa, ou este tribunal encerrará o caso por ausência de defesa. Caleb assentiu com a cabeça, mantendo a expressão neutra. Por dentro, sua mente trabalhava a toda velocidade, calculando opções, buscando saídas. Foi nesse momento que a porta lateral do tribunal se abriu, ou melhor, foi atacada por um furacão em forma humana. Uma jovem irrompeu pela entrada como se tivesse sido disparada por um canhão defeituoso. Ela vestia um blazer que claramente já tinha visto dias melhores, uma saia que parecia estar em guerra aberta com o próprio zíper e carregava uma pasta de couro que no exato momento em que tropeçou no próprio calcanhar, voou pelos ares como um pássaro bêbado. Uma chuva de papéis caiu no corredor central. Todo o tribunal ficou paralisado. A jovem caiu de joelhos com os óculos completamente tortos no rosto, tentando desesperadamente juntar os documentos enquanto murmurava uma sinfonia de "Não, por favor, não." Um dos papéis pousou graciosamente no sapato italiano do promotor Ellington. Ele olhou para baixo com uma expressão que misturava desgosto e divertimento cruel. Isto aqui, disse ele, segurando o papel entre 2 dedos como se fosse lixo tóxico, é um recibo da cantina. A jovem arrancou o papel da mão dele com a dignidade de um gato que acabou de cair da mesa e finge que planejou tudo. É documentação comprobatória, disse ela, sem convencer absolutamente ninguém. Gargalhadas irromperam na galeria. A juíza Doyle tirou os óculos, limpou as lentes com uma lentidão que prenunciava consequências e os colocou de volta.
E você seria? A jovem finalmente conseguiu se levantar. Ela ajeitou os óculos, ajeitou o blazer, tentou reajustar a dignidade, mas parecia que esta havia ficado em algum lugar entre a porta e o chão. Maya Turner, meritíssimo, Departamento Jurídico da Lawson Tech. E o que exatamente a senhora está fazendo interrompendo meu tribunal, Sr. Tara Turner? Maya respirou fundo. Seus olhos percorreram a sala, os repórteres rindo, o promotor sorrindo como um tubarão, o juiz aguardando uma resposta coerente. E então ela olhou para Caleb. E Caleb viu algo que não esperava. Por trás daquele desastre ambulante, por trás dos óculos tortos e do blazer amassado, havia algo em seus olhos, algo que ele reconheceu: determinação. Vinha assumir a defesa meritíssimo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que podia ser cortado com uma faca, e então vieram as gargalhadas. O promotor Ellington literalmente se curvou sobre a mesa. Meritíssimo, isto é uma audiência federal ou um programa de pegadinhas? O estagiário quer assumir um caso de 600 milhões de dólares. Eu não sou estagiária, corrigiu Maya, ajustando os óculos com um gesto que já começava a parecer menos nervoso. Sou associada júnior. Há uma diferença. Oh, desculpe-me, disse Ellington, enxugando as lágrimas de tanto rir. A advogada júnior que tropeça nos próprios pés quer assumir um dos maiores casos corporativos da década. Isso muda tudo. Mais risos da plateia. Maya não respondeu. Em vez disso, caminhou até a mesa da defesa, ignorando os olhares, ignorando as risadas, ignorando cada célula do seu corpo que gritava para que ela fugisse. Ela sentou-se ao lado de Caleb e, inclinando-se para ele, sussurrou algo que ninguém mais pôde ouvir. Mantenha calma, Sr. Lawson. O Sr. Robert Ashford pediu que eu viesse. Caleb piscou. Uma vez, duas vezes. Robert a havia mandado. Antes que ele pudesse processar essa informação, Maya já estava de pé novamente, encarando o juiz, e algo havia mudado. Sua postura estava diferente. Seus ombros, antes curvados, estavam retos. Seu queixo, antes baixo, estava erguido. Seus olhos, antes nervosos, agora fixavam-se no juiz com uma intensidade que fez até Ellington parar de rir. Meritíssimo, disse Maya, e sua voz não tremeu. Entendo que minha entrada não foi ortodoxa, e entendo que a promotoria ache isso muito engraçado. Ela olhou para Ellington com um sorriso educado, porém afiado. Mas enquanto o promotor ria, eu revisava cada página do processo movido contra meu cliente, e posso garantir ao tribunal que sou plenamente capaz de conduzir essa defesa. O promotor parou de sorrir. A juíza inclinou a cabeça, estudando Maya como se tentasse decifrar um enigma particularmente interessante. Senhorita Turner, a senhora está ciente de que se eu permitir isso e a senhora falhar, as consequências para o seu cliente serão catastróficas. Sou eu, Vossa Excelência. E você está preparado para assumir essa responsabilidade? Maya não hesitou. Sou eu. A sala do tribunal prendeu a respiração. A juíza Doyle permaneceu em silêncio por um longo momento, e então, para surpresa de todos, bateu o martelo. A defesa está autorizada a prosseguir. A sala do tribunal irrompeu em murmúrios. Os repórteres digitavam como se suas vidas dependessem disso. O promotor Ellington tinha a expressão de quem engoliu um limão inteiro. Maya sentou-se novamente abrindo sua pasta, desta vez sem deixar nada cair. Caleb inclinou-se para ela falando baixo. Robert mandou você? Maya assentiu com a cabeça, organizando os documentos com uma eficiência que contrastava absurdamente com sua entrada desastrosa. Ele me ligou às 5 da manhã, disse que não podia vir, mas que eu saberia o que fazer. E você? Maya ergueu os olhos para ele, e havia algo ali, uma mistura de coragem e medo que ela transformou em combustível. Eu sei que alguém está tentando destruí-lo, Sr. Lawson, e sei que não vou deixar isso acontecer. Caleb a observou por um instante, aquela garota que tropeçou na própria entrada, que espalhou papéis pelo tribunal, que fez todos rirem, agora ela parecia uma pessoa completamente diferente. Quantos anos você tem, Maya Turner? 29. Há quanto tempo você trabalha para minha empresa? 3 semanas. Caleb soltou uma risada baixa, não de escárnio, mas de algo que lembrava admiração. Em 3 semanas, você estará pronto para enfrentar um dos maiores escritórios de advocacia do país, na minha opinião. Maya ajustou os óculos pela última vez. Sr. Lawson, com todo respeito, não estou fazendo isso pelo senhor. Estou fazendo isso porque é a coisa certa a fazer.
E antes que Caleb pudesse responder, o juiz bateu o martelo novamente. A acusação pode chamar sua primeira testemunha. O julgamento havia começado, e Maya Turner, a garota que ninguém levava a sério, estava prestes a mostrar do que era capaz. O promotor Mark Ellington se destacou como um pavão no dia do desfile. Ele ajeitou a gravata, um gesto ensaiado que provavelmente praticava em frente ao espelho todas as manhãs, e caminhou até o centro do tribunal com a confiança de alguém que já havia vencido antes mesmo de começar. Vossa Excelência, disse ele, com a voz carregada de falsa cordialidade. Antes de prosseguirmos, gostaria de esclarecer alguns pontos para que constem nos autos. O juiz Doyle ergueu uma sobrancelha. Prossiga, advogado. Ellington se virou para Maya com um sorriso repleto de veneno disfarçado de compaixão. Senhorita Turner. Correto. Maya se levantou, ombros retos, queixo erguido. Correto. Senhorita Turner, ele repetiu, saboreando cada sílaba para que todos neste tribunal entendessem com quem estávamos lidando. Há quanto tempo a senhora exerce a advocacia? 3 semanas na Lawson Tech. Murmúrios na galeria. 3 semanas, repetiu Ellington, virando-se para a plateia como se estivesse contando uma piada. E antes disso? Eu trabalhava em uma pequena empresa em Ohio. Ohio? Ele disse como se a palavra fosse um insulto. E lá vocês lidaram com casos de que magnitude? Divórcios, multas de trânsito, disputas de cercas entre vizinhos. Risos abafados ecoaram pelas galerias. Maya não mordeu a isca. Vários casos. O conselheiro Ellington deu 2 passos em direção a ela, invadindo seu espaço pessoal como um tubarão circulando sua presa. Senhorita Turner, a senhora consegue ao menos ligar a impressora do escritório? Porque pelo que vi da sua entrada estou genuinamente preocupado com a sua coordenação motora básica. Uma explosão de risos ecoou pelo tribunal. Até mesmo alguns jornalistas riram. Maya sentiu o rosto esquentar, sentiu todos os olhares sobre ela julgando, duvidando, esperando que ela desmoronasse. E por um segundo, apenas um segundo, ela quase cedeu. Mas então ela olhou para Caleb. Ele não estava rindo. Ele não estava em pânico. Ele a observava com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Mas havia algo ali, algo que parecia dizer, apostei em você, não me decepcione. Maya respirou fundo. Promotor Ellington, disse ela, e sua voz saiu mais firme do que esperava. Agradeço sua preocupação com minhas habilidades motoras. Fico feliz em informar que consigo ligar impressoras, fazer café e até mesmo amarrar meus próprios sapatos na maioria dos dias. Um tipo diferente de riso surgiu da galeria não de escárnio, mas de surpresa. Ellington franziu a testa, claramente sem esperar uma resposta. Maya prosseguiu antes que ele pudesse reagir. Mas já que estamos esclarecendo as coisas para o registro oficial, talvez o promotor também queira informar ao tribunal há quanto tempo ele vem praticando esse discurso intimidatório em frente ao espelho, porque a atuação é impecável. Silêncio, e depois risos, desta vez dirigidos a Ellington. O rosto do promotor ficou vermelho. Ele abriu a boca para responder, mas a juíza Doyle bateu o martelo. Chega de teatro, advogado. Se tiver objeções formais à representação da defesa, apresente-as. Caso contrário, vamos prosseguir. Ellington engoliu em seco, visivelmente irritado. Nenhuma objeção formal, meritíssimo, apenas preocupação com a integridade do processo. Sua preocupação foi anotada, disse o juiz com uma secura capaz de desidratar um cacto. Agora sente-se. Ellington voltou para sua cadeira, com o maxilar travado. Maya soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Senhorita Turner, disse a juíza, voltando sua atenção para ela, pode apresentar sua declaração inicial. Maya assentiu com a cabeça, caminhou até o centro do tribunal, cada passo ecoando no silêncio. Ela abriu a pasta e sentiu um frio na barriga. Os documentos estavam fora de ordem, completamente embaralhados, provavelmente misturados quando ela tropeçou na entrada e espalhou tudo pelo chão. Ela folheou rapidamente. Contratos, relatórios financeiros, uma foto de um gato cuja origem desconhecia, o maldito recibo do refeitório, mas a declaração inicial que ela havia preparado não estava lá. Maya sentiu o pânico subir-lhe pela garganta como água gelada. O juiz esperou, o promotor esperou com um sorriso predatório, todo o tribunal esperou, e Maya não tinha nada. Ela olhou para Caleb. Ele percebeu que algo estava errado. Ela viu em seus olhos a pergunta silenciosa. O que aconteceu? Maya fechou a pasta. Não havia documento, não havia discurso preparado, não havia rede de segurança, havia apenas ela.
E então algo aconteceu, algo que Maya não saberia explicar depois, mesmo que tentasse. Ela parou de procurar as palavras certas, parou de tentar ser a advogada perfeita que nunca fora, parou de fingir que não estava apavorada e simplesmente começou a falar. Meritíssimo, disse ela com voz clara. Membros do júri, não vou fingir que sou a pessoa que vocês esperavam ver aqui hoje. Eu não sou Robert Chashford, não tenho 30 anos de experiência, não tenho um escritório com vista para o Central Park. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para os jurados. O que eu tenho são fatos, e nas próximas horas vou mostrar a este tribunal que meu cliente, Caleb Lawson, não é o vilão que a promotoria quer que vocês acreditem. Vou mostrar que as acusações contra ele são baseadas em distorções, meias-verdades, e como pretendo provar, provas fabricadas. O silêncio no tribunal era absoluto. A promotoria quer que vocês vejam o Sr. Lawson como um bilionário ganancioso. Eu peço que vocês examinem as provas e vejam a verdade. Maya respirou fundo. A defesa está pronta para prosseguir, meritíssimo. Ela voltou para sua cadeira, com as pernas tremendo sob a saia, mas o rosto inabalável. Caleb inclinou-se na direção dela. Onde estava aquele discurso na sua pasta? Maya manteve o olhar fixo à frente. Não foi. Eu inventei tudo. Caleb ficou em silêncio por um momento e então tão baixo que só ela pôde ouvir. Talvez eu devesse ter deixado meus advogados caros desaparecerem mais cedo. Maya finalmente olhou para ele. Isso foi um elogio? Caleb sorriu um sorriso pequeno, quase imperceptível. É o mais perto que você vai chegar de mim por enquanto. Maya não sabia o que dizer, mas pela primeira vez desde que entrara naquele tribunal, sentiu algo que não esperava. Esperança. O tribunal entrou em um recesso de 15 minutos. Maya aproveitou a oportunidade para reorganizar sua pasta, desta vez separando cuidadosamente os documentos por categoria e removendo discretamente a foto do gato, cuja origem ela ainda desconhecia. Caleb estava cercado por 2 assistentes que surgiram do nada, sussurrando atualizações sobre a cobertura da mídia a respeito do caso. Pelo que Maya conseguiu apurar, as manchetes dividiam-se entre bilionário abandonado pelo próprio advogado e estagiária misteriosa assume caso milionário. Nenhuma delas era particularmente lisonjeira. Ela suspirou, tentando se concentrar nos documentos. Foi então que o celular dela vibrou. Maya olhou para a tela. Número desconhecido. A mensagem foi curta. Desista. Ela franziu a testa. Provavelmente uma brincadeira. Algum engraçadinho que tinha conseguido o número dela. Ela deslizou para apagar. O telefone vibrou novamente. Você não sabe no que está se metendo. Maya sentiu um arrepio na nuca. Seus dedos pairaram sobre a tela. Outro burburinho. Última chance. E então veio a foto. Maya sentiu o ar lhe faltar. Era a sala de estar da sua mãe em Ohio. A poltrona florida que sua mãe tanto amava. A mesinha com fotos da família. A xícara de chá que ela sempre deixava à esquerda. E no canto da imagem, através da janela da cozinha, uma silhueta. Alguém tinha tirado aquela foto de dentro da casa. Alguém estava lá. O telefone escorregou das mãos de Maya. Ela tentou pegá-lo no ar, mas ao fazê-lo, derrubou toda a pasta, espalhando documentos pelo chão, pela segunda vez naquele dia. Não, 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 murmurou ela, caindo de joelhos para recolher os papéis. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar as páginas. Senhorita Turner, a voz de Caleb fez congelar. Ele estava ao lado dela, olhando para o caos no chão. Tá tudo bem? Maya forçou um sorriso que provavelmente parecia mais uma careta. Está tudo ótimo. Só a gravidade. Você sabe como é. Ela está especialmente forte hoje. Caleb não parecia convencido. Ele se agachou pegando alguns papéis que haviam voado. Você está pálido. A iluminação do tribunal faz com que todos pareçam fantasmas. Maya, o jeito como ele disse o nome dela, sem o senhorita, sem formalidades, fez algo apertar seu peito. Ele estava realmente olhando para ela. Não como um cliente olha para seu advogado, mas como uma pessoa olha para outra quando sabe que algo está errado. Maya desviou o olhar, pegou o telefone do chão e o guardou no bolso do blazer antes que ele pudesse ver a tela. Estou bem, Sr. Lawson. Realmente? Caleb ficou em silêncio por um instante. Então se levantou, estendendo a mão para ajudá-la. Maya hesitou antes de aceitar. A mão dele era firme, segura de uma forma que ela não esperava. Se alguém estiver te ameaçando, disse ele, em voz baixa o suficiente para que só ela pudesse ouvir, eu preciso saber. Maya soltou a mão dele rápido demais. Ninguém está me ameaçando. Por que alguém me ameaçaria?
Eu sou apenas uma advogada de Ohio que não sabe usar impressoras, lembra? Caleb não riu. Robert Ashford era o melhor advogado que o dinheiro podia comprar. Ele nunca faltou a uma audiência em 20 anos, e de repente, no caso mais importante de sua carreira, ele simplesmente desaparece. Maya sentiu um aperto no estômago. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez Robert não tenha simplesmente decidido não vir. As palavras pairaram no ar entre eles. Maya pensou nas mensagens, na foto, na silhueta na janela da cozinha da mãe, e de repente tudo fez um sentido horrível. Robert não havia abandonado Caleb. Robert havia sido removido, e agora quem quer que tivesse por trás disso havia voltado sua atenção para ela. Com licença, disse Maya com a voz mais aguda do que pretendia. Preciso ir ao banheiro. Ela não esperou por uma resposta. Caminhou rapidamente, atravessando o corredor lateral até encontrar uma janela com vista para o estacionamento. E lá estava ele, um SUV preto com vidros escuros, estacionado no mesmo lugar desde que Maya chegara naquela manhã. Ela se lembrou porque achara estranho que um carro tão grande ocupasse 2 vagas. Enquanto ela observava, os faróis piscaram uma vez, como um aviso ou uma promessa. Maya se afastou da janela com o coração batendo tão forte que ela conseguia senti-lo nos ouvidos. Ela pegou o celular, os dedos tremendo enquanto digitava uma mensagem para a mãe. Mãe, está tudo bem por aí? Os segundos de espera pareceram horas. A resposta foi, tá tudo bem, querida. Acabei de fazer um chá. Por que tem decremento? Maya soltou o ar. Ela estava bem. Sua mãe estava bem por enquanto. Chegou outra mensagem. De um número desconhecido novamente. Que fofa. Ela faz chá às 10h47 todas as manhãs. Uma pessoa de hábitos. Fácil de encontrar. Maya sentiu as pernas fraquejarem. Eles sabiam a rotina da mãe dela, sabiam onde ela morava, sabiam que Maya estava checando, estavam observando as duas. Ela se encostou na parede, tentando respirar, tentando pensar. Uma parte dela queria fugir, pegar o primeiro voo para Ohio, tirar a mãe de casa, desaparecer, deixar Caleb Lawson e seus $600 milhões para quem os quisesse. Mas então ela pensou em Robert. Robert, que ligara às 5 da manhã com uma voz estranha. Robert, que lhe pedira para ir em seu lugar, sem explicar o porquê. Robert, que apenas dissera, você saberá o que fazer, confio em você. O que tinha acontecido com ele? O que aconteceria com ela se continuasse? O que aconteceria com a mãe dela se desistisse agora? E quem quer que estivesse por trás disso, decidiu que as testemunhas eram um problema. Maya fechou os olhos, não havia escolha segura, não havia saída fácil, só restava seguir em frente e torcer para ser mais esperta que eles. Ela respirou fundo 1, 2 vezes, endireitou os ombros e voltou para o tribunal. Caleb observou-a aproximar-se, seus olhos percorrendo seu rosto em busca de algo que ela estivesse determinada a não demonstrar. Tudo resolvido? Perguntou ele. Maya sentou-se abrindo sua pasta com uma calma que não sentia. Tudo resolvido. Você demorou. Fila enorme no banheiro feminino. Você sabe como é. Caleb claramente não sabia e claramente não acreditava nisso. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a juíza Doyle retornou ao seu lugar e bateu o martelo. O recesso terminou. A acusação pode chamar sua primeira testemunha. Maya olhou para a frente, concentrando-se no juiz, no promotor, em qualquer coisa que não fosse o peso do telefone no bolso ou a imagem do SUV preto em chamas em sua mente. Caleb se inclinou ao lado dela. Maya, ele sussurrou, se você estiver em perigo... Correndo o mesmo perigo que o Sr. Lawson, respondeu ela sem olhar para ele. A diferença é que eu não tenho 600 milhões para perder. Eu só tenho uma mãe em Ohio que faz chá às 10h47 da manhã. Caleb permaneceu em silêncio, e Maya percebeu pelo canto do olho uma mudança em sua expressão. Não era pena, não era preocupação corporativa. Era raiva, o tipo de raiva fria e controlada de alguém que não tolera que pessoas inocentes sejam arrastadas para suas batalhas. Ninguém vai machucar sua mãe, disse ele, com a voz baixa como aço. Eu prometo. Maya finalmente olhou para ele. Você não pode prometer isso. Eu posso, disse Caleb, e vou provar isso. Antes que ela pudesse responder, a voz do promotor cortou o ar. A acusação chama sua primeira testemunha, Daniel Vance, ex-diretor financeiro da Lawson Tech. O julgamento havia sido retomado, e Maya Turner, com ameaças no bolso e medo no coração, não teve escolha a não ser continuar lutando. Daniel Vance era o tipo de testemunha que tirava o sono dos advogados de defesa. Ex-diretor financeiro da Lawson Tech, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um terno que custava mais do que o aluguel anual de Maya,
Ele sentou-se no banco das testemunhas com a confiança de alguém que já havia ensaiado cada palavra que iria dizer. E pelo que Maya podia ver, cada palavra era devastadora. Senhor Vance, disse o promotor Ellington, desfilando diante do júri. O senhor pode confirmar que testemunhou o réu, Caleb L. Lawson, instruindo funcionários a alterarem relatórios financeiros? Posso confirmar isso, respondeu Vance sem hesitar. Murmúrios na galeria. E você possui documentação que comprove essas alterações? Sim, eles foram anexados ao processo como prova 14A. Maya folheou rapidamente os documentos. O chamado documento 14A era um conjunto de relatórios financeiros com anotações manuscritas que supostamente pertenciam a Caleb. Ela olhou para ele. Essa é a sua letra? Caleb balançou a cabeça, com o maxilar travado. Nunca vi esses documentos na minha vida. Maya voltou sua atenção para Vance. Algo estava errado. O homem era refinado demais, confiante demais, como se soubesse exatamente como tudo iria terminar. E então ela se lembrou da lancheira. Na noite anterior, Maya havia ficado até tarde no escritório tentando se familiarizar com o caso. Às 11 da noite, com fome e sem dinheiro para pedir comida, ela foi até a sala de descanso em busca de algo para comer. Foi então que ela encontrou uma lancheira térmica esquecida atrás da máquina de café. Uma lancheira infantil com estampa de dinossauro, claramente fora de lugar naquele escritório de vidro e aço. Maya ia ignorar, mas algo a fez abrir. Dentro, em vez de sanduíches velhos, havia um pendrive, sem etiqueta, sem identificação, apenas um pequeno adesivo amarelo com uma palavra escrita à mão, verdade. Maya levou o pendrive para casa, mas não conseguiu abrir os arquivos. Estavam criptografados. Ela o jogou na bolsa, planejando entregá-lo ao departamento de TI na manhã seguinte. Mas na manhã seguinte veio o caos do julgamento e ela havia se esquecido completamente até agora. Maya enfiou a mão na bolsa. Seus dedos encontraram o pequeno objeto frio. O pendrive ainda estava lá. Senhorita Turner, a voz do juiz a trouxe de volta à realidade. A defesa tem perguntas para a testemunha? Maya se levantou. Seu cérebro estava funcionando a toda velocidade. Sim, meritíssimo, mas primeiro gostaria de apresentar novas provas. Ellington levantou-se imediatamente. Objeção. A defesa não pode apresentar provas que não tenham sido previamente catalogadas. Meritíssimo, disse Maya, mantendo a voz firme. Esta prova foi descoberta ontem à noite nas instalações da Lawson Tech. Dada a natureza de última hora da minha participação neste caso, não houve tempo suficiente para a catalogação prévia. Solicito que o tribunal considere sua relevância antes de arquivá-la. O juiz Doyle observou Maya por um longo momento. Que tipo de provas? Maya ergueu o pendrive. Um dispositivo de armazenamento digital meritíssimo, encontrado escondido no escritório. Onde exatamente está escondido? Maya respirou fundo, dentro de uma lancheira térmica atrás da máquina de café. O silêncio que se seguiu foi quase cômico. A juíza tirou os óculos. Senhorita Turner, está me dizendo que a defesa pretende apresentar provas encontradas dentro de uma lancheira? Sim, meritíssimo. Que tipo de lancheira? Maya sentiu o rosto esquentar. Uma lancheira infantil com estampa de dinossauro. Alguém na galeria riu, depois outra pessoa. Em segundos, todo o tribunal estava reprimindo o riso. Até mesmo o juiz Doyle pareceu se esforçar para não sorrir. Dinossauros, ela repetiu. Um tiranossauro, especificamente, disse Maya, porque aparentemente sua boca havia decidido funcionar independentemente de seu cérebro. Muito bem desenhado, aliás. Mais risadas. Ellington aproveitou o momento. Sim, Mary, meritíssimo. Isso é ridículo. A defesa quer que acreditemos que provas cruciais estavam guardadas na lancheira de uma criança. Isso é uma piada? Não é brincadeira, promotor, respondeu Maya, com a voz mais firme. É exatamente o tipo de lugar onde alguém esconderia algo que não quer que seja encontrado. Quem procura provas atrás de uma cafeteira dentro da lancheira de uma criança? O riso cessou. Maya continuou. Alguém colocou aquele pendrive lá. Alguém que tinha acesso ao escritório, mas não podia ser visto armazenando documentos. Alguém que queria que a verdade fosse descoberta, mas não podia revelar sua identidade. O juiz a observou por um instante. E você não tem ideia de quem deixou esse pendrive? Maya pensou em Robert Ashford, no telefonema às 5 da manhã, no desaparecimento inexplicável. Não, meritíssimo, eu não. Mas ela tinha um palpite. O juiz Doyle suspirou. O tribunal aceita as provas provisoriamente, sujeitas à análise de autenticidade. Oficial, por favor, conecte o dispositivo ao sistema.
O oficial de justiça pegou o pendrive e o inseriu em um computador conectado às telas da sala. Os primeiros arquivos apareceram, registros bancários, dezenas deles, transferências entre contas corporativas, datas, valores. E então Maya percebeu, as datas das supostas alterações financeiras de Caleb, aquelas que Daniel Vance jurou ter testemunhado, não batiam. Os documentos no pendrive mostraram que os relatórios originais haviam sido modificados 3 meses depois de Caleb supostamente ter feito as anotações, e a modificação havia sido feita em um computador que não pertencia a nenhum funcionário da Lawson Tech. Pertencia a Crowell Industries. O tribunal entrou em alvoroço, Vermiton ficou vermelho, Daniel Vance pela primeira vez pareceu nervoso, e Caleb olhou para Maya como se ela tivesse acabado de transformar água em vinho. Como você, ele começou. Sorte, disse Maya, ainda processando o que havia encontrado. Muita sorte. Mas não foi apenas sorte, e ela sabia disso. Alguém havia plantado aquele pendrive para ela encontrar. Alguém que sabia que Robert não viria. Alguém que apostava que a advogada novata de Ohio teria curiosidade suficiente para abrir uma lancheira de dinossauro às 11 da noite. Quem quer que estivesse por trás das ameaças, havia alguém do outro lado tentando ajudá-la. A pergunta era, quem? Maya olhou para o SUV preto ainda estacionado lá fora. Ela acabara de mexer em algo muito maior do que $600 milhões, e agora não havia mais volta. Daniel Vance ainda estava no banco das testemunhas, e pela primeira vez desde que se sentara ali, já não parecia tão confiante. Os documentos do pendrive ainda brilhavam nas telas do tribunal. Datas que não batiam. Modificações feitas pelos computadores da Crowell Industries. Um rastro digital que contradizia cada palavra que ele havia dito. Maya se levantou, sentindo o peso de todos os olhares sobre ela. Senhor Vance, ela começou. O senhor declarou sob juramento que testemunhou meu cliente instruindo funcionários a alterarem relatórios financeiros. Correto, disse Vance, ajeitando a gravata, um gesto pequeno quase imperceptível, mas que Maya notou. E você afirmou que essas alterações ocorreram em março do ano passado. Sim. Maya apontou para a tela. Bem seco. Então, como você explica que os metadados desses documentos mostram que eles foram modificados em junho, 3 meses depois? Vance piscou. Deve haver algum problema técnico. E como você explica que essa modificação foi feita a partir de um endereço IP registrado em nome da Crowell Industries, e não da Lawson Tech? O murmúrio na galeria aumentou. Vance olhou para Ellington buscando ajuda. O promotor estava ocupado demais, folheando freneticamente os papéis, fingindo que tinha tudo sob controle. Não tenho o conhecimento técnico para... de mil todas em resuas. Você é o ex-diretor financeiro de uma empresa de tecnologia, interrompeu Maya. Você quer que este tribunal acredite que você não entende o básico de metadados? Objeção, disse Ellington, finalmente se levantando. A defesa está intimidando a testemunha. Estou fazendo perguntas, promotor. Se isso intimida sua testemunha, talvez o problema não seja eu. O juiz bateu o martelo uma vez. Tinha escupendor, objeção indeferida. A testemunha responderá. Vance engoliu em seco. Foi então que a porta do tribunal se abriu com um estrondo, e o caos invadiu o local. Jude Ramírez parecia ter corrido uma maratona, cabelo despenteado, óculos tortos, camisa para fora da calça, suor escorrendo pela testa. Ele carregava uma pilha de relatórios tão alta que mal conseguia ver por onde andava. Espere, gritou ele, correndo pelo corredor. Eu tenho mais. Encontrei mais coisas. O oficial de justiça tentou impedi-lo. Senhor, o tribunal está em sessão. Jude esquivou-se com uma agilidade inesperada para alguém claramente avesso a exercícios físicos. É urgente. Trata-se do caso. Ele continuou correndo. E então o cadarço desamarrado decidiu que aquele era o seu momento de brilhar. Jude tropeçou. A pilha de relatórios explodiu no ar como fogos de artifício de papel. Páginas caíram como chuva por todo o tribunal, nos bancos, no chão, no colo dos jurados. Uma delas pousou delicadamente na cabeça do juiz Doyle. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O juiz retirou o papel com a lentidão de quem escolhe as palavras com muito cuidado. Quem é você? Jude se levantou do chão com os óculos completamente tortos. Jude Ramírez, meritíssimo. Analista financeiro da Lawson Tech. Desculpe a entrada. Corri 12 quarteirões. Não sou muito bom de corrida, deu para perceber.
Maia interveio rapidamente. Meritíssimo. O Sr. Ramírez faz parte da equipe de análise financeira. Ele estava verificando os documentos do pendrive. E o que ele descobriu que justifica transformar meu tribunal em uma tempestade de papel? Jude finalmente encontrou a página que procurava, amassada, mais legível. Isto, disse ele, erguendo a arma triunfantemente, as transferências bancárias. Eu rastreei todas elas. 47 milhões de dólares enviados para uma conta nas Ilhas Caimã em 12 transferências ao longo de 6 meses. Murmúrios na galeria. E de onde vieram essas transferências? Perguntou Maia. Jude sorriu. De uma conta corporativa da Crowell Industries. A sala do tribunal foi tomada por uma comoção. Maia se virou para Vance, que agora estava visivelmente pálido. Calce, Sr. Vance, o senhor estava ciente dessas transferências? Eu? Não. Você era o diretor financeiro. 47 milhões de dólares passaram despercebidos. Isso não tem nada a ver comigo. Você saiu da Lawson Tech há 8 meses. 2 semanas depois começou a trabalhar como consultor na Crowell Industries. Uma coincidência interessante, não acha? Vance permaneceu em silêncio. Maia sentiu o coração acelerar. Ela estava navegando em águas desconhecidas, usando termos que mal entendia, na esperança de não cometer um erro técnico que destruísse tudo, mas ela não conseguia parar. Agora, Sr. Vance, disse ela com voz firme, o senhor mentiu sob juramento hoje. O senhor fabricou um depoimento para incriminar um homem inocente. E fez isso a mando de quem? Objeção, gritou Ellington. Isso é especulação. É uma dedução lógica baseada em provas documentais, respondeu Maia sem desviar o olhar de Vance. A menos que o promotor tenha uma explicação melhor para as transferências fantasmas de 47 milhões de dólares. Ellington abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Nada saiu. O juiz Doyle inclinou-se para a frente. Sr. Vance, vou perguntar apenas uma vez. O senhor está ciente de que perjúrio é um crime federal? Vance estava suando frio. O homem impecável que entrara no tribunal havia desaparecido, substituído por alguém que claramente via sua vida desmoronar em tempo real. Preciso falar com meu advogado. Você está no banco das testemunhas, não no banco dos réus. Mesmo assim, acrescentou o juiz, responda à pergunta da defesa. Silêncio. Vance olhou para Ellington, para a galeria, para a porta, como se estivesse calculando suas chances de escapar. E então, com a voz de alguém que sabia que havia perdido, recuso-me a responder com base na quinta emenda. A plateia explodiu em aplausos. A quinta emenda, o direito de não se incriminar. A principal testemunha da acusação estava oficialmente se protegendo de acusações criminais. Maia sentiu as pernas tremerem. Funcionou. Funcionou mesmo. O juiz bateu o martelo 3 vezes. Silêncio. O tribunal entrará em recesso por 1 hora. Sr. Ellington, sugiro fortemente que reavalie a posição da acusação. Ellington parecia ter engolido um limão inteiro. Vance desceu do banco das testemunhas como um homem derrotado, evitando olhar para qualquer pessoa. Maia sentou-se, exausta. Jude se aproximou, ainda tentando ajeitar os papéis amassados. Me saí bem, sussurrou. Pratiquei a noite toda. Minha mãe disse que pareço confiante quando falo devagar, mas eu esqueci. Você foi perfeito, Jude. Caleb inclinou-se na direção de Maia. Onde você aprendeu a fazer isso? Maia soltou uma risada nervosa. Eu não aprendi nada. Estava improvisando e rezando para não cometer nenhum erro fatal. Bem, pareceu muito convincente. É isso que acontece quando você está tão apavorado que não consegue hesitar. Caleb a observou por um instante, algo mudando em seus olhos. Você é incrível. Você sabe disso? Maia sentiu o rosto esquentar. Antes que ela pudesse responder, seu telefone vibrou. Número desconhecido. Impressionante. Mas a testemunha foi apenas a entrada. Espere até conhecer o chefe. Maia olhou pela janela. O SUV preto ainda estava lá, e algo lhe dizia que a verdadeira batalha ainda nem havia começado. A primeira coisa que Maia fez quando o recreio começou foi pegar o celular, não para checar mensagens, mas para fazer uma ligação. Olá, a voz da mãe soava confusa. Maia, você nunca liga a essa hora. Mãe, escuta, preciso que você faça exatamente o que eu vou dizer, sem perguntas. Silêncio do outro lado da linha. Maia, o que está acontecendo? Mãe, sem perguntas. Por favor. Algo no tom de voz de Maia deve ter transmitido a urgência, porque sua mãe não discutiu. Tio, do que você precisa?
Lembra da tia Carol? Quero que você vá à casa dela agora. Leve apenas o necessário. Não conte a ninguém para onde você está indo. Maya, você está me assustando. Eu sei, mãe, e me desculpe, mas preciso que você confie em mim por alguns dias. Você consegue fazer isso? Uma longa pausa. Maya conseguia imaginar sua mãe do outro lado da linha, segurando o telefone com as mãos trêmulas, tentando entender o que estava acontecendo. Isso tem a ver com seu novo emprego? Maya fechou os olhos. Sim, faz sentido. Você está em perigo? Não, se você fizer o que eu pedi. Outro silêncio e então com a voz firme que Maya conhecia desde a infância, a voz que sua mãe usava quando as coisas ficavam difíceis e não havia espaço para fraqueza. Saio em 10 minutos. Ligo para você quando chegar na casa da Carol. Obrigada, mãe. Eu te amo. Eu também te amo, minha filha. E Maya? Sim. Terminus. Maya sorriu com os olhos brilhando. Você entendeu. Ela desligou o telefone e imediatamente se virou para Jude, que estava organizando papéis em uma mesa próxima. Jude, você sabe como fazer uma declaração juramentada? Jude piscou. Uma declaração juramentada, tipo uma declaração sob juramento? Exatamente isso. Quer dizer, eu conheço o formato, mas não é exatamente a minha área. Ótimo. Você vai me ajudar a redigir uma agora. Nos 20 minutos seguintes, Maya ditou enquanto Jude digitava freneticamente no laptop. Ela documentou tudo. As mensagens anônimas, a foto da mãe dentro de casa, o SUV preto estacionado do lado de fora desde a manhã, a hora exata de cada ameaça. Quando ela terminou, assinou, Jude assinou como testemunha e Maya tirou fotos de cada página. Agora, disse ela, preciso que você envie isso para 3 endereços diferentes. Ela ditou seu e-mail pessoal, o e-mail de um ex-professor de direito, em quem confiava cegamente, e após um momento de hesitação, o e-mail do Departamento Jurídico do Tribunal Federal de Denver. Se algo me acontecer, disse Maya, com a voz calma, isso garante que as ameaças sejam documentadas e que quem tiver por trás disso não possa fingir inocência. Jude olhou para ela com uma expressão que misturava admiração e terror. Maya, você realmente acha que eles fariam alguma coisa? Maya pensou em Robert, no telefonema às 5 da manhã, no desaparecimento sem explicação. Acho que pessoas poderosas fazem coisas terríveis para proteger seus segredos, Jude, e eu prefiro estar preparado. Ela guardou o celular no bolso, sentindo-se pela primeira vez desde o início das ameaças, um pouco mais no controle da situação. Pronto, disse ela, agora vou tomar um café. Ela não conseguiu o café porque foi nesse momento que as portas principais do tribunal se abriram e o ar pareceu ficar mais frio. Damian Crowell entrou como se o mundo lhe pertencesse. Cinquentão, cabelos grisalhos penteados para trás com precisão milimétrica, um terno que provavelmente custava mais do que o carro de Maya. Ele caminhava com a confiança de alguém que nunca tinha ouvido a palavra não em toda a sua vida, ou que tinha destruído qualquer um que fosse tolo o suficiente para dizê-la. Seus olhos percorreram o saguão até encontrarem Maya e ele sorriu. Não era um sorriso normal. Era o tipo de sorriso que um predador dá antes de atacar, calculado, frio, prometendo coisas que Maya preferia não imaginar. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas desta vez o arrepio veio acompanhado de algo diferente. Ela havia protegido a mãe, documentado as ameaças e criado um rastro que não podia ser apagado. Crowell podia ameaçá-la o quanto quisesse. Ela não estava mais indefesa. Ele caminhou em direção a ela, cada passo ecoando no piso de mármore. As pessoas ao redor pareciam se afastar instintivamente, criando um corredor invisível entre ele e Maya. Até mesmo os repórteres mantiveram distância. Ele parou a menos de 1 metro dela. Então disse ele com a voz suave como seda sobre aço. Você é a garota que está brincando de advogada. Na verdade é um associado júnior. Há uma diferença. Para mim não. Crowell inclinou a cabeça, observando-a. Você deu um show lá dentro. Impressionante para alguém tão inexperiente. Obrigada. Eu pratico em frente ao espelho. O sorriso de Crowell não vacilou. Você sabe quem eu sou, Sierta Turner? Damian Crowell, fundador da Crowell Industries, ex-sócio do meu cliente, e aparentemente a pessoa cujas transferências bancárias estão causando bastante constrangimento neste tribunal. Algo brilhou em seus olhos. Algo perigoso. Você é corajoso, disse ele. Ou estúpido. Ainda não decidi qual dos dois. Talvez um pouco de ambos. É uma combinação popular em Ohio.
Crowell deu um passo à frente. Maya não recuou. Ele se inclinou para a frente, a voz baixando para um sussurro. Você está pedindo para se machucar, garota. Pessoas muito mais poderosas do que você já tentaram me enfrentar. Sabe onde elas estão agora? Maya sustentou o olhar dele. Eles desapareceram. Crowell prosseguiu, assim como seu amigo Robert, assim como qualquer um que entre no meu caminho. Robert, ele acabara de confirmar o que Maya suspeitava. Você está me ameaçando? Perguntou ela, com a voz clara o suficiente para que qualquer pessoa por perto pudesse ouvir. Estou te avisando, há uma diferença. Interessante. Maya cruzou os braços, porque nos últimos 40 minutos recebi ameaças anônimas, incluindo uma foto da minha mãe dentro da própria casa. Documentei tudo, assinei uma declaração juramentada e enviei cópias para 3 endereços diferentes, inclusive para o departamento jurídico deste tribunal. O sorriso de Crowell congelou. Então, se algo acontecer comigo, com minha mãe ou com qualquer pessoa que eu conheça, continuou Maya, haverá um rastro muito claro apontando diretamente para você. Silêncio. Maya deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Além disso, disse ela, esse perfume é caro ou tem cheiro de culpa? O silêncio que se seguiu foi absoluto. E então, de algum lugar atrás de Crowell, uma explosão de risos irrompeu. Depois outra e outra. Uma pequena multidão se formou ao redor deles. Repórteres, funcionários do tribunal, curiosos. Todos tinham ouvido a parte final e estavam rindo de Damian Crowell. Seu rosto se transformou. O sorriso predatório desapareceu, substituído por uma fúria controlada. Ze posso deprimendo com letrança, zapela terda. Vocês enviem disso, tomba viclogen. Vultrimol disse. Vigia está problema. Talvez, respondeu Maya, mas pelo menos vou me arrepender com a consciência tranquila, e minha mãe estará a salvo. Crowell ficou parado por um instante com os punhos cerrados, e então, sem dizer mais nada, virou-se e foi embora. A multidão começou a se dispersar. Maya encostou-se à parede, suas pernas finalmente cedendo ao tremor que ela vinha reprimindo. Caleb aproximou-se com uma expressão preocupada. O que aconteceu? Maya soltou uma risada trêmula. Provoquei um dos homens mais ricos do país e provavelmente reduzi minha expectativa de vida em cerca de 10 anos. Você está tremendo. É a adrenalina. Caleb tirou o próprio casaco e colocou-o sobre os ombros dela. O que ele disse? Maya refletiu sobre a ameaça, sobre Robert, sobre a confirmação de que suas suspeitas estavam certas. Ele mencionou Robert. Disse que ele desapareceu como outros que tentaram enfrentá-lo. Caleb ficou tenso. Ele admitiu isso? Não diretamente, mas foi o suficiente. Maya, o que aconteceu com Robert não foi um acidente, Caleb, e tudo o que ele descobriu está naquele pendrive. O sino do tribunal tocou. Maya devolveu o casaco de Caleb e endireitou os ombros. Obrigada pelo casaco. A qualquer hora, ele fez uma pausa. E Maya, sim, aquela coisa do perfume. Genial. Maya sorriu. Eu sei. E juntos, eles retornaram ao tribunal. O promotor Ellington parecia um homem tentando salvar um navio que já estava afundando. Meritíssimo, disse ele, recuperando parte da confiança perdida em sua voz. A acusação gostaria de apresentar a prova 27B, imagens de segurança do Hotel Silver Peak, que comprovam a presença do réu em reuniões ilegais com investidores estrangeiros. Maya sentiu Caleb ficar tenso ao seu lado. Essas reuniões nunca aconteceram, ele sussurrou. Eu sei, respondeu Maya. Deixe comigo. As luzes do tribunal diminuíram à medida que as telas ganharam vida. Imagens granuladas do saguão de um hotel apareceram. Mármore branco, lustres enormes, pessoas caminhando apressadamente. E então lá estava ele, Caleb Lawson, entrando no hotel, cumprimentando um grupo de homens de terno e caminhando em direção aos elevadores. O horário piscava no canto 15 de março, 21h47. Como podem ver, narrou Wellington, o réu esteve no Hotel Silver Peak, na noite de 15 de março, onde se encontrou com representantes de empresas offshore para discutir transferências ilegais de fundos. Murmúrios na galeria. Maya estudou as imagens com atenção. Algo estava errado. Ela sentia isso, mas não conseguia identificar exatamente o que. E então ela ouviu, o relógio. No canto do saguão, parcialmente visível, atrás de uma coluna, havia um relógio de parede decorativo. Um daqueles relógios antigos que os hotéis de luxo adoram exibir. E a hora no relógio não correspondia à marcação de tempo da filmagem.
O horário marcado era 21h47. O relógio na parede marcava 18h20, uma diferença de mais de 3 horas. Maya se levantou. Meritíssimo, a defesa solicita uma pausa na apresentação. Ellington virou-se para ela. Objeção. A defesa não pode interromper a apresentação das provas. Posso, se houver irregularidades nas provas apresentadas, interrompeu Maya. E há. A juíza levantou a mão. Explica-se, Sreta, Turner. Maya caminhou até a tela, com o coração disparado. Se o tribunal observar o canto esquerdo da imagem, verá um relógio de parede parcialmente visível. O horário indicado é 21h47, mas o relógio na parede mostra claramente 18h20. Silêncio. Todos os olhares se voltaram para a tela. Isto é, Ellington começou. Uma discrepância de 3h27, concluiu Maya, o que sugere que o registro de data e hora foi adulterado. A sala do tribunal irrompeu em murmúrios. Isso é um absurdo, protestou Ellington, com o rosto começando a ficar vermelho. A defesa está inventando problemas onde não existem. Relógios de parede podem estar errados. Talvez, concordou Maya, mas há outro problema. Ela apontou para a imagem de Caleb entrando no hotel. Meu cliente está usando um terno azul marinho nessas imagens. Correto. E daí? Maya se virou para Caleb. Sr. Lawson, pode informar ao tribunal onde estava no dia 15 de março? Caleb se levantou. Em São Francisco, participando da conferência anual de tecnologia. Existem centenas de fotos e vídeos que comprovam minha presença lá durante o dia e a noite. E o que você estava vestindo naquele evento? Caleb quase sorriu. Um terno cinza. Tenho fotos com essa roupa. Maya se virou para o juiz. Meritíssimo. A defesa pode provar que o Sr. Lawson estava em São Francisco no dia 15 de março, vestindo um terno completamente diferente do que aparece nessas imagens. O que significa que, ou, meu cliente tem o dom da bilocação, ou essas provas foram fabricadas. Uma risada escapou de alguém na galeria. O estagiário é bom, sussurrou alguém em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Mais risos. A advogada corrigiu outra pessoa. Ela é advogada. Silêncio. A juíza bateu o martelo, mas Maya percebeu algo em seus olhos, algo que parecia aprovação. Ellington estava visivelmente suando. Meritíssimo, isto é, a defesa está fazendo especulações. São especulações baseadas em evidências visuais apresentadas pelo próprio promotor, respondeu Maya. Se a promotoria tem tanta confiança na autenticidade dessas imagens, não deveria ter problemas em solicitar uma análise técnica independente. A defesa pede que o tribunal ordene a verificação dos metadados originais das filmagens do Hotel Silver Peak. O juiz Doyle inclinou-se para a frente. Promotor Ellington, a acusação obteve essas imagens diretamente do hotel? Ellington hesitou, uma hesitação de apenas meio segundo, mas toda a sala do tribunal percebeu. As imagens foram fornecidas por uma fonte confiável. Qual a fonte Outra hesitação. A Crowell Industries obteve as imagens por meio de seus próprios canais de investigação. Maya sentiu o sangue gelar nas veias. Crowell havia fornecido as provas, as mesmas provas que agora pareciam ter sido adulteradas. Meritíssimo, disse Maya, com a voz firme, apesar da turbulência interna. A defesa solicita que o tribunal entre em contato diretamente com o Hotel Silver Peak para obter as imagens originais do sistema de segurança. Se as imagens forem autênticas, não há motivo para temer a verificação. O juiz assentiu lentamente. O tribunal ordena que o Hotel Silver Peak forneça acesso completo às imagens de segurança de 15 de março, incluindo os metadados originais. Até que essa verificação seja concluída, a prova 27B será considerada inadmissível. Ellington abriu a boca para protestar. E promotor, acrescentou o juiz, sugiro que revise cuidadosamente todas as outras provas apresentadas pela Crowell Industries. Este tribunal não tolera manipulação. O rosto de Ellington passou de vermelho para um tom preocupante de roxo. Na galeria, Maya ouviu mais sussurros. Ela está destruindo ele. Quem é essa garota? Alguém sabe o nome dela? Maya voltou para o seu lugar com as pernas tremendo sob a saia. Por fora, mantinha compostura. Por dentro, estava exausta. Cada vitória parecia custar-lhe um pedaço. Cada confronto a deixava mais consciente de quão sozinha estava nessa luta. Uma advogada de 29 anos contra todo um sistema. Promotores experientes, bilionários vingativos, provas forjadas. Caleb inclinou-se na direção dela. Você está bem? Maya não respondeu imediatamente.
Ela olhou para a plateia, para os rostos de estranhos que agora torciam por ela, para os repórteres que digitavam seu nome nas manchetes. Estou cansada, admitiu ela em voz baixa, mas não posso parar agora. Caleb ficou em silêncio por um momento. Você não está sozinha, Maya. Eu estou aqui. Ela olhou para ele. Havia algo em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Algo além da gratidão profissional. Obrigada, disse ela. E pela primeira vez naquele dia interminável, ela quase acreditou nisso. O segundo recesso do dia foi declarado às 16 horas. Maya precisava de ar, precisava de espaço, precisava de 5 minutos longe daquele tribunal sufocante, onde cada olhar parecia carregar o peso de 600 milhões de dólares. Ela saiu pela porta lateral, a mesma por onde havia entrado naquela manhã, uma eternidade atrás parecia agora. O ar em Denver estava congelante. Aquele tipo de frio que penetra a pele e aguça os sentidos. Maya fechou os olhos por um instante, deixando o vento cortar seu blazer fino. Você vai congelar aqui fora. A voz de Caleb a fez abrir os olhos. Ele estava parado a poucos metros atrás, com as mãos nos bolsos, o terno impecável, apesar de tudo o que havia acontecido. Eu consigo lidar com isso, disse Maya. Cresce em Ohio. Isso é uma brisa de primavera. Caleb sorriu e aproximou-se, parando ao lado dela. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. Ficaram ali parados, olhando para o estacionamento quase vazio, respirando o ar frio. Como você está? Perguntou ele. Inteiro, mais ou menos. Mais ou menos. Maya soltou uma risada sem humor. Esta manhã, eu era apenas uma advogada júnior que mal sabia onde ficava minha própria mesa. Agora tem um bilionário psicopata me ameaçando, um procurador federal querendo minha cabeça e minha mãe escondida na casa da tia Carol em algum lugar de Ohio. Ela fez uma pausa de ferato. Então sim, mais ou menos. Caleb ficou em silêncio por um momento. Sua mãe está segura? Espero que sim. Ela me mandou uma mensagem quando chegou. Maya engoliu em seco. Ela não sabe o que está acontecendo. Não de verdade. Eu não queria assustá-la mais do que o necessário. Você fez a coisa certa. Fiz a única coisa que podia fazer. Maya olhou para ele. E você? Como está o bilionário que pode perder tudo? Caleb ponderou sobre a pergunta. Sinceramente, melhor do que eu esperava. Obrigado a você. Não me agradeça ainda. O dia ainda não acabou. Eu sei, mas ele hesitou. Quando Robert não apareceu esta manhã, pensei que estava tudo acabado. Pensei que Crowell tinha vencido antes mesmo de começar. E então você entrou cambaleando por aquela porta com os óculos tortos e papéis voando para todos os lados. E você achava que tinha acabado de vez? Completou Maya. Caleb riu por uns 30 segundos. Sim, e agora, ele olhou para ela de um jeito que fez algo estranho acontecer no estômago dela. Agora eu acho que talvez o universo saiba o que está fazendo. Maya sentiu o rosto esquentar apesar do frio. Antes que ela pudesse responder, algo lhe chamou a atenção. No canto do estacionamento, o SUV preto, o mesmo que estava lá desde a manhã, o mesmo cujos faróis haviam piscado como um aviso, estava se movendo. Caleb, disse Maya, com a voz mudando. O quê? O SUV acelerou diretamente em direção a eles. Por um segundo que pareceu uma hora, Maya ficou paralisada. Seu cérebro implorava para correr, mas suas pernas não obedeciam. Foi Caleb quem reagiu. Ele a agarrou pela cintura e a puxou para o lado com uma força que ela não esperava. Ambos caíram juntos na grama ao lado da calçada, rolando para longe do asfalto. O SUV passou a centímetros de onde eles estavam um segundo antes. Os freios cantaram. O veículo derrapou, recuperou o controle e acelerou em direção à saída do estacionamento. Em segundos, desapareceu na rua principal. Silêncio. Maya estava deitada na grama, com o coração batendo tão forte que ela podia senti-lo nas têmporas. O peso de Caleb estava parcialmente sobre ela, e seus braços ainda a envolviam pela cintura. Você tá grande, pai? Ela começou, ofegante. Você tá bem? Caleb ergueu a cabeça, com o rosto a centímetros do dela. Eu é que deveria estar te perguntando isso. Você quase foi atropelada. Quase fomos atropelados. Detalhes. Eles permaneceram ali por um instante, ofegantes, com a adrenalina ainda correndo em suas veias. E então, de forma absurda, Maya começou a rir. Era uma risada histérica, daquelas que acontecem quando o corpo não sabe se chora ou grita. Caleb olhou para ela como se ela tivesse enlouquecido. Do que você está rindo? Olha só pra gente, Maya conseguiu dizer entre risos.
Dois adultos rolando na grama do estacionamento de um tribunal como se fosse um filme de ação ruim. Caleb piscou e então começou a rir também. Bem, disse ele, talvez seja cedo demais para nossa primeira cena romântica, mas pelo menos a iluminação está boa. Maya riu ainda mais alto. A tensão finalmente encontrou uma saída. Você é ridículo. Sou bilionário. Somos conhecidos por sermos ridículos. Eles permaneceram ali por mais um instante rindo como dois idiotas deitados na grama fria enquanto o mundo continuava girando ao redor deles. E então Maya parou de rir porque de repente percebeu algo. Caleb. Sim. Eles tentaram nos matar. Seu riso também se calou. Eu sei. Isso não foi um aviso. Foi uma tentativa real. Maya sentou-se, sentindo o frio da grama penetrar suas roupas. Suas mãos tremiam novamente, mas desta vez não era adrenalina, era medo. Minha mãe, ela sussurrou. E se eles souberem onde ela está? E se a casa da tia Carol não for longe o suficiente? Caleb sentou-se ao lado dela. Maya, olhe para mim. Ela não conseguia. Seus olhos estavam fixos no local onde o SUV havia desaparecido. Maya, a mão dele tocou o queixo dela delicadamente, virando seu rosto para encontrar o dele. Vou proteger você, disse ele. E sua mãe. Tenho recursos, tenho pessoas em quem confio. De agora em diante, vocês duas estarão sob minha proteção. Você não pode prometer isso. Eu já prometi, e eu cumpro minhas promessas. Seus olhos eram firmes, determinados, o tipo de olhar que não admite discussão. Maya engoliu em seco. Por que você se importa tanto? Caleb ficou em silêncio por um momento. Por que você entrou cambaleando naquele tribunal e decidiu lutar por mim sem nem me conhecer? Por que você está arriscando tudo, sua carreira, sua segurança, sua família, por alguém que era apenas um nome em um processo? Ele fez uma pausa. E por que já faz muito tempo que alguém não me olha como uma pessoa, em vez de um número em uma conta bancária? Maya não sabia o que dizer, então não disse nada. Ela apenas ficou sentada na grama fria ao lado de um bilionário que acabara de salvá-la de um SUV assassino, sentindo algo que não esperava sentir naquele dia. Conexão. Vamos entrar, disse Caleb finalmente, levantando-se e estendendo a mão. O recreio termina em 10 minutos. Maya aceitou a mão dele, e desta vez quando seus dedos se entrelaçaram, nenhum dos dois a soltou. Imediatamente Maya entrou no tribunal com grama no blazer e fogo nos olhos. Alguém acabará de tentar matá-la, alguém que trabalhava para Damian Crowell, sentado naquela galeria com seu terno de $5.000 e seu sorriso predatório. Ela não estava mais com medo, ela estava furiosa. A sessão está retomada, anunciou o juiz Doyle, batendo o martelo. A acusação tem mais provas a apresentar? Ela então se levantou, visivelmente abalado. Ele tinha ouvido falar do incidente no estacionamento. Todos tinham. Os repórteres já estavam digitando matérias sobre tentativas de intimidação e SUVs misteriosos. Excelência, a acusação solicita um adiamento para reavaliação. Negado, interrompeu o juiz. Este julgamento já sofreu interrupções suficientes. Prossiga ou encerre o caso. Ellington engoliu em seco. A acusação encerra a apresentação de provas, meritíssimo. Murmúrios na galeria. O juiz se virou para Maya. Senhorita Turner, a defesa tem alguma prova adicional? Maya se levantou. Sim, meritíssimo. Foi então que a porta do tribunal se abriu e Judy Ramírez entrou, desta vez sem tropeçar. Caminhava com determinação, carregando uma pasta fina e um laptop debaixo do braço. Seu cabelo ainda estava despenteado e a camisa ainda estava para fora da calça de um lado, mas havia algo diferente em seus olhos. Determinação. Ele se aproximou de Maya e sussurrou. Encontrei tudo. Absolutamente tudo. Maya sentiu o coração acelerar. Meritíssimo, disse ela. A defesa convoca Judy Ramírez como testemunha especialista. Ellington se levantou. Objeção. Este homem já testemunhou informalmente. O Sr. Ramírez é um analista financeiro certificado com 7 anos de experiência, interrompeu Maya. Ele está qualificado para depor sobre os documentos que a defesa pretende apresentar. O juiz ponderou por um instante. Objeção indeferida. O Sr. Ramírez pode depor. Judy caminhou até o banco das testemunhas, prestando juramento com uma voz que mal tremia. Maya aproximou-se. Sr. Ramírez, o senhor teve acesso aos registros financeiros do pendrive que foi apresentado anteriormente. Correto. E você realizou uma análise completa desses registros nas últimas horas?
Sim, eu não dormi, mas sim. Algumas risadas na galeria. Pode nos dizer o que você encontrou? Jude abriu o laptop e conectou-se às telas do tribunal. Então, começou ele, quando olhei os registros pela primeira vez, vi as transferências para as Ilhas Caimã, 47 milhões de dólares. Isso já era ruim, mas continuei investigando. As telas ganharam vida com gráficos e planilhas. Descobri um padrão. Para cada transferência offshore, havia uma transferência correspondente de uma conta secundária da Crowell Industries para uma empresa de fachada chamada Pinnacle Holdings. Um murmúrio aumentou na galeria. A Pinnacle Holdings, continuou Jaldi, não tem funcionários registrados, nem escritório físico e foi criada 3 dias antes da primeira transferência, mas o mais interessante é quem assina como diretor. Ele clicou na tela seguinte. Um nome apareceu em destaque, Marcus Webb, cunhado de Damien Crowell. A sala do tribunal irrompeu em alvoroço. Maya olhou para Crowell na galeria. O sorriso predatório havia desaparecido. Ele estava imóvel, com a mandíbula tão cerrada que Maya conseguia ver os músculos se contraindo. Continue, Sr. Ramirez, disse Maya. Jude assentiu com a cabeça, ganhando confiança. Mas não é só isso. Rastreie as datas das transferências e comparei-as com os registros internos da Lawson Tech. Cada transferência suspeita coincide com datas em que o Sr. Lawson estava viajando, conferências, reuniões internacionais, eventos públicos. O que isso significa? Significa que alguém estava esperando ele sair da cidade para fazer essas transações, alguém que tinha acesso à sua agenda, alguém de dentro. Jude clicou novamente. Verifiquei quem teve acesso à agenda executiva do Sr. Lawson durante esse período. Apenas 4 pessoas. Seu assistente pessoal, o diretor de operações, o advogado Robert Ashford e ele fez uma pausa dramática, Daniel Vance, o ex-diretor financeiro que testemunhou esta manhã. O mesmo Daniel Vance que invocou a 5ª emenda quando questionado sobre as transferências, perguntou Maya. O mesmo. A galeria estava em alvoroço. Repórteres digitavam freneticamente. Os jurados trocaram olhares significativos. Ellington se levantou com o rosto num tom preocupantemente vermelho. Meritíssimo. Isto é um circo. A defesa está fazendo acusações sem provas concretas. As provas estão na tela, promotor, interrompeu Maya. Registros bancários, datas, nomes, conexões documentadas. Se isso não for concreto, gostaria de saber qual é o padrão da promotoria. Vocês estão transformando este tribunal em um programa de televisão. Maya se virou para ele, com os olhos faiscando. Vamos respirar fundo, promotor. Sua veia está pulsando mais do que meu aluguel atrasado. A galeria foi tomada por uma explosão de risos. Até mesmo alguns jurados sorriram. Ellington ficou roxo. Vossa Excelência, eu exijo. Promotora Ellington, disse a juíza com voz firme. Sente-se. Agora. Ele sentou-se, parecendo um balão que tinha estourado. Maya voltou sua atenção para Jude. Sunchiis, o Sr. Ramírez, há mais alguma coisa? Jude hesitou. Ah, sim, mas ele olhou para Maya e depois para o juiz. É sobre Robert Ashford. O silêncio que se abateu sobre o tribunal foi absoluto. Maya sentiu o estômago se contrair. Continue. Jude respirou fundo. Ao analisar os registros de acesso, encontrei algo estranho. 3 dias antes deste julgamento, alguém tentou acessar os arquivos financeiros confidenciais da Lawson Tech a partir de um computador externo. O acesso foi bloqueado pelo sistema de segurança, mas foi gravado. E de onde veio essa tentativa de acesso? O endereço IP estava mascarado, mas consegui rastreá-lo parcialmente. Veio de algum lugar em Denver. Jude engoliu em seco, e junto com a tentativa de acesso ficou uma mensagem no sistema. Um aviso. Que mensagem? Jude clicou uma última vez. Uma única frase apareceu na tela. Procure o pendrive. Ela saberá o que fazer. Maya parou de respirar. Robert tentar acessar o sistema. Robert deixar aquela mensagem. Robert escondera o pendrive na lancheira de dinossauro, sabendo que alguém o encontraria. Ele planejara tudo. Meritíssimo, disse Maya, com a voz firme apesar de tudo. A defesa acredita que Robert Ashford descobriu a fraude dentro da Lawson Tech. Ele tentou reunir provas, mas foi impedido, ou silenciado, antes que pudesse concluir o trabalho. O pendrive que encontrei não foi uma coincidência. Foi um legado, uma última tentativa de expor a verdade. A sala do tribunal estava em absoluto silêncio. E então alguém começou a aplaudir. Uma única salva de palmas vinda de algum lugar da galeria. Depois outra e outra. Em segundos, metade da galeria aplaudia discretamente, respeitosamente, mas aplaudia. O juiz bateu o martelo. Silêncio no tribunal. Os aplausos cessaram, mas a mensagem havia sido transmitida.
Maya olhou para Crowell. Seus olhos encontraram os de Maya, e não havia mais aquele sorriso predatório. O homem que entrara naquele tribunal como um rei agora parecia alguém assistindo ao seu império desmoronar em tempo real. Havia ódio, ódio puro e concentrado. Maya sustentou o olhar dele, não desviou o olhar, não tremeu. Você tentou me matar, ela pensou. Você ameaçou minha mãe. Você fez Robert desaparecer. E mesmo assim, eu estou aqui. Crowell levantou-se abruptamente e saiu da galeria, seus passos ecoando no silêncio do tribunal. A porta bateu atrás dele com uma firmeza que parecia dizer, isto não acabou. Mas Maya sabia que tudo havia acabado. Pelo menos essa batalha. O juiz Doyle inclinou-se para a frente. Considerando as provas apresentadas pela defesa, este tribunal entrará em recesso até amanhã, às 9 da manhã, quando apresentarei minha decisão preliminar. Promotor Ellington, sugiro fortemente que use este tempo para reconsiderar a posição da acusação. Ela bateu o martelo pela última vez. A sessão está encerrada. Maya sentou-se, suas pernas finalmente cedendo. Caleb aproximou-se e colocou a mão no ombro dela. Você conseguiu, disse ele. Maya balançou a cabeça. Ainda não. A decisão será tomada amanhã. Maya. Ele esperou até que ela olhasse para ele. Você desmantelou todo o caso. Você expôs Crowell. Você honrou o que Robert começou. Ela sentiu os olhos arderem. Quem me dera ele estivesse aqui para ver isso. Talvez ele seja, disse Caleb baixinho. Você viu o caso, de alguma forma. Jude aproximou-se dos dois, parecendo prestes a desmaiar de exaustão. Eu me saí bem? Maya soltou uma risada emocionada. Jude, você foi incrível. Sério? Porque eu achei que ia vomitar pelo menos 3 vezes, mas consegui segurar. Então, Jude, sim, vá descansar. Ele sorriu, aliviado. Boa ideia, eu não dormi desde... Que dia é hoje, afinal? Enquanto Jude se afastava cambaleando, Maya olhou para a porta por onde Crowell havia saído. A guerra não havia terminado. Ela sabia disso, mas pela primeira vez acreditava que podia vencer. O tribunal havia esvaziado, mas Maya ainda estava parada no corredor, olhando para a porta por onde Crowell havia saído. A adrenalina do dia finalmente estava se dissipando, e em seu lugar surgiu um cansaço que ela sentia nos ossos. Cada músculo doía, cada pensamento pesava. Maya. A voz de Caleb a trouxe de volta à realidade. Ele estava ao lado dela, o terno amassado pela primeira vez desde que o conhecera. O cabelo um pouco despenteado. Ele parecia tão cansado quanto ela. Não depois do que aconteceu no estacionamento. Você não pode ir para casa hoje, o sei, disse ele. Maya sabia que ele tinha razão. Seu minúsculo apartamento em Denver não tinha porteiro, nem câmeras, nada além de uma fechadura que ela mesma podia arrombar com um cartão de crédito. Posso ficar num hotel. Você vai ficar na minha casa. Não era uma pergunta. Maya abriu a boca para protestar, mas Caleb a interrompeu. Tenho 12 seguranças, câmeras em cada centímetro do perímetro e um sistema de alarme que custou mais do que a maioria das casas neste país. É o lugar mais seguro de Denver. Ela hesitou. Caleb, não sei se isso é apropriado. Por favor. A palavra saiu diferente, mais suave, quase vulnerável. Não vou conseguir dormir sabendo que você está em algum lugar desprotegido, continuou ele. Não depois de tudo que você fez por mim hoje. Não depois de quase te perder naquele estacionamento. Maya olhou nos olhos dele. O CEO confiante havia desaparecido. Em seu lugar estava apenas um homem preocupado, um homem que se atirara na frente de um SUV para salvá-la. Está bem, disse ela finalmente. Uma noite. Caleb soltou o ar que estava prendendo. Obrigado. O carro de Caleb, um sedã blindado que mais parecia um tanque de luxo, os levou para fora da cidade. Um dos seguranças dirigia. Outro ocupava o banco do passageiro, e Maya e Caleb viajavam em silêncio no banco de trás. Maya observava pela janela, enquanto os prédios de Denver davam lugar a colinas arborizadas e propriedades cada vez mais espaçadas. As luzes da cidade ficavam para trás como estrelas distantes. Onde exatamente você mora? Ela perguntou. Nas montanhas, longe o suficiente para ter paz, perto o suficiente para chegar ao escritório em 40 minutos. Paz, repetiu Maya. Deve ser bom ter dinheiro suficiente para comprar a paz. Caleb olhou para ela. Dinheiro compra silêncio, Maya. Paz é outra coisa. Ela não sabia o que dizer.
40 minutos depois, eles atravessaram um portão de ferro que se abriu automaticamente. As câmeras seguiram o carro enquanto subiam uma estrada sinuosa cercada por pinheiros. E então Maya viu a casa. Não era uma casa, era uma mansão, mas não uma mansão ostentosa, cheia de ouro e mármore, como ela esperava de um bilionário. Era elegante, moderna, construída em vidro e pedra natural, que se integrava à paisagem montanhosa ao redor. Luzes suaves iluminavam o caminho de entrada, e Maya contou pelo menos 4 homens de terno, patrulhando o perímetro visível. 12 seguranças não era exagero, murmurou ela. Eu nunca exagero quando se trata de segurança. Caleb fez uma pausa, especialmente agora. Eles entraram, e Maya foi imediatamente envolvida por uma onda de calor. Uma lareira crepitava na espaçosa sala de estar, e o cheiro de madeira queimada se misturava com algo que parecia comida. Você está com fome? Perguntou Caleb, tirando o casaco. Maya ia dizer não, mas seu estômago atraiu com um ronco audível que ecoou no silêncio da casa. Caleb sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde que saíram do tribunal. Vou interpretar isso como um sim. Ele a conduziu até a cozinha, que era do tamanho de todo o apartamento de Maya, bancadas de mármore, eletrodomésticos que pareciam pertencer a uma nave espacial e uma vista para a montanha através de janelas do chão ao teto. Sente-se, disse Caleb, apontando para os bancos perto da ilha central. Vou preparar algo. Maya piscou. Você cozinha? Você parece surpreso. Você é bilionário. Pensei que você tivesse nascido sem saber onde fica a cozinha. Caleb riu enquanto abria a geladeira. Eu nem sempre fui bilionário, Maya. Cresci num apartamento de 2 quartos em Seattle. Minha mãe tinha 2 empregos e eu aprendi a cozinhar aos 10 anos porque alguém precisava fazer o jantar enquanto ela estava fora. Maya, o Hilton, o Messêniabir, já com a eficiência de alguém que fazia isso com frequência. Massa, tomates, manjericão, azeite. Você nunca fala sobre isso em entrevistas, disse ela. Porque não é da conta de ninguém. Ele começou a picar os tomates. Jornalistas querem saber sobre inovação, disrupção, o futuro da tecnologia. Eles não querem saber que o grande Caleb Lawson passou a adolescência fazendo espaguete para sua mãe cansada. Eu quero saber. Caleb parou de cortar e olhou para ela. Então eu te conto. 30 minutos depois, estavam sentados na varanda fechada com vista para as montanhas escuras. A refeição era simples. Massa com molho de tomate fresco, salada, pão italiano, mas era a melhor coisa que Maya havia comido em dias. Ou talvez fosse a companhia. Isto é incrível, disse ela, enrolando mais massa no garfo. A receita da minha mãe, a única coisa que ela teve tempo de me ensinar. Ela deve estar orgulhosa de você. Caleb ficou em silêncio por um momento. Ela faleceu há 6 anos. Maya parou de mastigar. Caleb, me desculpe. Não se preocupe. Ele tomou um gole de vinho. Ela viveu o suficiente para me ver fundar a empresa, para saber que tínhamos conseguido sair daquele apartamento de 2 quartos. Era tudo o que ela queria. Maya não sabia o que dizer, então não disse nada. Apenas estendeu a mão por cima da mesa e tocou a dele. Caleb olhou para as mãos unidas deles e depois para ela. Obrigado, disse ele, baixinho. Por quê? Por não tentar consertar. Todo mundo sempre tenta consertar. Algumas coisas não precisam ser consertadas, apenas acompanhadas. O momento foi interrompido pela vibração do celular de Maya sobre a mesa. Ela olhou para a tela com o coração acelerado por instinto, mas não era um número desconhecido. Era sua mãe. Maya, tem 2 homens de terno aqui na casa da Carol. Eles disseram que são seguranças contratados por um tal de Caleb Lawson. Disseram que vão ficar de olho na casa durante a noite. Isso é verdade? Tô preocupada. Maya olhou para Caleb com os olhos arregalados. Você mandou seguranças para a casa da minha mãe. Ele não desviou o olhar. Não deixa, tem. Quanto você foi ao banheiro no tribunal. Eles chegaram em Ohio há 2 horas. Caleb, eu disse que ia proteger vocês 2. Eu cumpro minhas promessas. Maya sentiu os olhos arderem e a garganta fechar. Digitou uma resposta para a mãe com os dedos trêmulos. É verdade, mãe. Ele é meu cliente. Os homens estão lá para garantir que você e a tia Carol fiquem seguras. Pode confiar neles. Eu explico tudo quando isso acabar. Amo você demais. A resposta veio segundos depois. Se ele está cuidando de você assim, ele deve ser um bom homem. Me sinto melhor sabendo que você não está sozinha. Eu te amo, minha filha. Tudo vai ficar bem. Maya guardou o celular, uma lágrima escapando antes que ela pudesse impedi-la. Ei,
disse Caleb suavemente, levantando-se e dando a volta na mesa. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Está tudo bem? É sim. Ela enxugou o rosto, rindo de si mesma. É que faz muito tempo que alguém não cuida de mim assim. O que você quer dizer? Sempre fui a pessoa que resolve as coisas, que cuida dos outros, que mantém tudo em ordem, mesmo quando estou desmoronando por dentro. Ela olhou para ele. Não estou acostumada a alguém me proteger, a se importar de verdade comigo. Caleb pegou na mão dela. Então acostume-se, porque não pretendo parar. Ele a ajudou delicadamente a se levantar. Agora eles estavam perto, perto demais. Maya conseguia sentir o calor dele. Conseguia ver os detalhes dourados em seus olhos castanhos, iluminados pela luz suave da varanda. Caleb, ela começou. Maya, preciso te contar uma coisa. Ela esperou, com o coração batendo forte contra as costelas. Esta manhã, quando você entrou cambaleando naquele tribunal, pensei que minha vida tinha acabado. Ele fez uma pausa. Agora acho que está apenas começando. Que coisa mais brega, ela sussurrou. Eu sei, parece uma frase de um filme romântico. Eu sei. Você é meu cliente. Tecnicamente, a empresa é o seu cliente. Há uma diferença legal considerável. Maya soltou uma risada trêmula. Você é impossível. Eu sei. Caleb levou a mão ao rosto dela, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula com uma delicadeza que a fez estremecer. Mas também sei que não consigo parar de pensar em você, desde o momento em que você perguntou se o perfume do Crowell tinha cheiro de culpa. Maya deveria ter se afastado, deveria ter dito que era muito cedo, que mal se conheciam, que havia 1 milhão de razões pelas quais aquilo era uma péssima ideia. Em vez disso, ela se inclinou para a frente e o beijou. O beijo começou suave, hesitante, quase uma pergunta. Seus lábios eram macios, gentis, aguardando permissão. Mas quando Maya o abraçou pelo pescoço, Caleb a puxou para mais perto, uma mão nas costas dela, a outra ainda em seu rosto. O beijo se transformou em algo mais, em uma resposta, em uma promessa. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, a testa de Maya encostada na dele, os olhos fechados. Isso foi, ela começou. Melhor do que qualquer vitória no tribunal, concluiu Caleb. Maya riu, abrindo os olhos. Você é realmente impossível. E você é incrível. Ele beijou a testa dela. Mas você também está exausta, precisa dormir. Como se respondesse às suas palavras, Maya sentiu o cansaço de todo dia atingir de uma vez. A adrenalina, o medo, as vitórias, os beijos, tudo estava lhe cobrando seu preço. Preparei um quarto para você, disse Caleb, afastando-se delicadamente. 2º andar, 3ª porta à esquerda. Tem tudo o que você precisa. Maya assentiu com a cabeça, já sentindo as pálpebras pesadas. E você? Meu quarto fica no final do corredor. Se precisar de alguma coisa durante a noite, é só bater. Ela devia ter feito uma piada. Devia ter dito algo espirituoso sobre bilionários em seus quartos de hóspedes. Mas ela estava muito cansada. Obrigado, Caleb, por tudo. Durma bem, Maya. Amanhã temos uma batalha para vencer. Ela subiu as escadas, encontrou o quarto que era maior do que todo o seu apartamento e se jogou na cama sem nem mesmo trocar de roupa. Ela adormeceu em segundos. Quando Maya acordou, o sol já estava entrando pelas cortinas. Por um instante, ela não se lembrou de onde estava. Então as lembranças do dia anterior voltaram como uma avalanche. O tribunal, as provas, o SUV, o beijo, o beijo. Ela se levantou e encontrou pendurados na porta do armário um elegante blazer azul marinho e uma blusa de seda branca. Um bilhete estava preso ao cabide. Imaginei que você precisaria de algo para hoje. Espero que sirva. O café da manhã estará pronto quando você descer. Maya sorriu. Impossível, pensou ela. Completamente impossível. 15 minutos depois, vestida e apresentável pela primeira vez em 24 horas, ela desceu as escadas. Caleb estava na cozinha, de costas para ela, preparando algo no fogão. O ar estava impregnado com o aroma de café fresco e bacon. Bom dia, disse ela. Ele se virou, e o sorriso que iluminou seu rosto fez o coração de Maya disparar. Bom dia. O blazer serviu? Perfeitamente. Ela sentou-se no balcão. Vocês têm blazers femininos extras para todas as advogadas que passam a noite aqui? Caleb riu. Um dos meus assistentes comprou ontem à noite. As vantagens de ter uma equipe disponível 24 horas por dia.
Ele colocou um prato na frente dela, ovos, bacon, torradas e frutas frescas. Você precisa de energia, disse ele. Hoje é o dia. Maya olhou para ele, aquele homem que cozinhara para ela 2 vezes em 12 horas, que enviara seguranças para proteger sua mãe, que a beijara sob o céu estrelado da montanha. Sim, disse ela. Hoje é o dia. E juntos tomaram o café da manhã, prontos para a batalha final. O Tribunal Federal de Denver parecia diferente naquela manhã, ou talvez fosse Maya que estivesse diferente. Ela entrou pela mesma porta pela qual havia tropeçado 24 horas antes, mas desta vez seus passos eram firmes. O blazer azul marinho que Caleb lhe dera lhe caía perfeitamente nos ombros. A blusa de seda branca transmitia uma confiança que ela finalmente sentia por dentro. Caleb caminhava ao lado dela, tão perto que os seus ombros quase se tocavam. Nenhum dos dois mencionou o beijo da noite anterior. Não precisavam. Estava ali entre eles como uma promessa silenciosa. Prontos? Perguntou ele quando se aproximaram da entrada do tribunal. Maya respirou fundo. Pronta. A galeria estava ainda mais lotada do que no dia anterior. Repórteres ocupavam todos os assentos disponíveis. Câmeras se posicionavam nos cantos permitidos. O ar vibrava com uma expectativa quase palpável. Maya avistou Crowell sentado na primeira fila da galeria. Ele vestia outro terno impecável, mas havia algo diferente em sua postura, uma rigidez que não estava lá antes, uma tensão nos ombros que sugeria uma noite mal dormida. Ótimo, pensou Maya, que ele também perca o sono. A juíza Rebecca Doyle entrou pontualmente às 9 horas. Todo o tribunal se levantou e sentou em uníssono, como numa coreografia ensaiada. Esta sessão está aberta, anunciou o juiz. Após análise minuciosa das provas apresentadas por ambas as partes, estou preparado para emitir minha decisão preliminar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Maya sentiu Caleb ficar tenso ao seu lado. Por baixo da mesa, a mão dele encontrou a dela e apertou-a brevemente. A juíza Doyle colocou os óculos e abriu uma pasta. No caso do Estado contra Caleb Lawson, após análise das provas documentais, depoimentos de testemunhas e perícia forense dos materiais apresentados pela defesa, ela fez uma pausa que pareceu uma eternidade. Este tribunal determina que todas as acusações contra o réu sejam suspensas, enquanto se aguarda uma investigação adicional sobre a origem e a autenticidade das provas da acusação. A galeria irrompeu em murmúrios. Maya sentiu o ar sair de seus pulmões num suspiro de alívio. Além disso, continuou a juíza, elevando a voz para se fazer ouvir acima do ruído, com base nas provas apresentadas pela defesa, este tribunal encaminha ao Ministério Público Federal uma recomendação formal para a abertura de uma investigação contra a Crowell Industries, por suspeita de fraude documental, falsificação de provas e obstrução da justiça. Crowell levantou-se abruptamente com o rosto vermelho. Isto é uma farsa. Meritíssimo. Exijo. Sr. Crowell, sente-se. Disse a juíza com voz firme como aço. O senhor não é parte neste processo e não tem autorização para falar neste tribunal. Não vou ficar aqui sentado enquanto... Marcelo bateu 3 vezes. Senhor policial, retire o Sr. Crowell, se ele não se sentar imediatamente. O oficial de justiça deu um passo à frente. Crowell olhou em volta, viu que estava cercado e sentou-se lentamente, com o maxilar travado de fúria. A juíza voltou sua atenção para Maya. LOCA Alec Turner, este tribunal reconhece o trabalho excepcional da defesa em circunstâncias extraordinárias. Sua dedicação à verdade e à justiça é notável. Maya se levantou com as pernas um pouco trêmulas. Obrigada, meritíssimo. Antes que o juiz pudesse encerrar a sessão, a porta do tribunal se abriu. 2 agentes federais entraram, seguidos por um terceiro que carregava uma pasta. Meritíssimo, disse o agente mais alto. Pedimos desculpas pela interrupção. Sou o agente Morrison do FBI. Temos informações urgentes relevantes para este caso. O juiz franciu a testa. Prossiga. O agente Morrison caminhou até o centro do tribunal. Há aproximadamente 2 horas, 2 indivíduos foram detidos em Ohio enquanto tentavam invadir uma residência. A residência pertence a Carol Turner, tia da advogada Maya Turner. Maya sentiu o sangue gelar nas veias. Os indivíduos foram interceptados pela equipe de segurança privada que protegia a propriedade. Após serem detidos, ambos confessaram ter sido contratados para intimidar a família da excertada Turner como forma de pressioná-la a abandonar o caso. O tribunal entrou em alvoroço.
E mais importante ainda, continuou o agente, ambos identificaram quem os contratou. Ele se virou e olhou diretamente para Crowell, Damian Crowell. O caos que se seguiu foi indescritível. Repórteres gritavam perguntas, flashes de câmeras disparavam, as pessoas se levantavam para enxergar melhor. O juiz bateu o martelo repetidamente, tentando restabelecer a ordem. Damon Crowell, disse o agente Morrison, caminhando em sua direção. Você está preso por conspiração para intimidar uma testemunha, obstrução da justiça e fraude. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Maya assistiu quase em câmera lenta enquanto os agentes algemavam o homem que havia ameaçado sua mãe, que havia enviado um SUV contra ela, que havia feito Robert desaparecer. Crowell lutou contra as algemas, gritando protestos e ameaças, mas não adiantou. Em segundos ele estava sendo escoltado para fora do tribunal, flashes de câmeras capturando cada momento de sua queda. O juiz bateu o martelo pela última vez. Esta sessão está encerrada. O que aconteceu a seguir foi uma verdadeira correria. Repórteres cercaram Maya com perguntas que ela mal conseguia processar. Caleb tentou abrir caminho entre eles. Judy apareceu do nada, tirando selfies com o caos ao fundo como se fosse um turista empolgado. Maya, como é ser a advogada que derrubou Damian Crowell? Sir Tay Turner, é verdade que a senhora só trabalha na Lawson Tech há 3 semanas? Maya, você e Caleb Lawson têm um relacionamento amoroso? Essa última pergunta fez com que Maya e Caleb trocassem um olhar rápido. Ela sentiu o rosto esquentar. Sem comentários, disse ela, e ouviu Caleb abafar uma risada. Eles conseguiram sair do tribunal pela porta dos fundos, escapando para o carro blindado que os aguardava. Dentro do veículo, finalmente em silêncio, Maya soltou o ar que parecia estar prendendo há horas. Acabou, disse ela, quase sem acreditar. Acabou mesmo. Caleb pegou na mão dela. Obrigado a você. Graças ao pendrive. Graças ao Jude. Graças aos seguranças que você enviou para Ohio. Ela balançou a cabeça. Eu só juntei as peças. Você fez muito mais do que isso, Maya, e você sabe disso. Antes que ela pudesse responder, o telefone de Caleb tocou. Ele olhou para a tela e franziu a testa. É do escritório, um dos seguranças. Ele respondeu, escutou por alguns segundos e seus olhos se arregalaram. Tem certeza? Uma pausa. Certo, já estamos a caminho. Ele desligou e olhou para Maya. O que foi? Perguntou ela, com o coração acelerado. Robert Ashford está no escritório. O prédio da Lawson Tech nunca parecera tão alto quanto naquele momento. Maya e Caleb entraram no elevador em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando as portas do andar executivo se abriram, Maya prendeu a respiração. E lá estava ele. Robert Ashford estava sentado em uma das poltronas do saguão, parecendo mais velho e cansado do que Maya se lembrava de tê-lo visto nos corredores do escritório. Seu terno estava amarrotado, sua barba por fazer, olheiras profundas, mas ele estava vivo. Ao ver Maya, ele se levantou lentamente. Você era ainda melhor do que eu imaginava, disse ele, com a voz rouca. Maya não sabia se queria abraçá-lo ou gritar com ele. Onde você estava? Foi o que saiu de sua boca. Você desapareceu. Você me deixou sozinha naquele tribunal. Ah, sim. Eu sei. Robert levantou a mão. E me desculpe, mas eu não tive escolha. Todos têm uma escolha. Não quando ameaçam sua família. O silêncio que se seguiu foi pesado. Robert suspirou que ele sentou-se novamente, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Crowell descobriu que eu estava investigando as transferências. Há 3 semanas, recebi um pacote no meu apartamento. Dentro havia fotos da minha neta na escola, da minha filha buscando-a no parquinho e da minha esposa no supermercado. Ele engoliu em seco. E uma mensagem. Desista, ou eles desaparecem. Maya sentiu um aperto no estômago. Por que você não foi à polícia? Porque Crowell tem gente em todo lugar, policiais, promotores, juízes. Eu não sabia em quem confiar. Ele olhou para ela. Procurei alguém que ele não conhecesse, alguém de fora do sistema, alguém que não tivesse conexões que pudessem ser corrompidas. Eu, disse Maya. Você. Mas por que eu? Mal trocamos 2 palavras nessas 3 semanas. Robert sorriu pela primeira vez, um sorriso cansado, mas genuíno. Porque eu estava te observando, Maya, desde o primeiro dia. Ele fez uma pausa, e eu li seu artigo na faculdade. Aquele sobre ética corporativa e responsabilidade legal. Você escreveu que a justiça não é um luxo dos poderosos, é um direito de todos, e os advogados que se esquecem disso traem a própria profissão. Maya piscou.
Ela havia escrito aquilo anos atrás, numa tarde na biblioteca, sem jamais imaginar que alguém realmente fosse ler. Pesquisei todos os associados juniores do departamento jurídico, continuou Robert. Sínteses. Li tudo o que pude encontrar sobre cada um deles, e quando li suas palavras eu soube. Sabia o quê? Que você não ia desistir, que você lutaria mesmo quando parecesse impossível, que você era exatamente o tipo de pessoa de quem eu precisava. Ele fez uma pausa, e eu estava certo. Maya sentiu os olhos arderem. Você colocou o pendrive na lancheira, disse ela. Você sabia que eu fiquei até tarde no escritório. Eu sabia que você era curioso demais para ignorar uma lancheira de dinossauro atrás da máquina de café. Ele deu uma risada fraca. Era da minha neta. Pareceu apropriado. Maya não conseguiu se conter. Ela também riu, uma risada emocionada, misturada com lágrimas que finalmente escaparam. Você está louca, disse ela. Sou advogado. É basicamente a mesma coisa. Caleb, que havia permanecido em silêncio até então, aproximou-se. Robert, você está bem? Precisa de alguma coisa? Preciso de um banho, uma cama e provavelmente terapia, respondeu Robert. Mas primeiro eu precisava te ver também. Precisava saber se tinha funcionado. Ele olhou para Maya com algo que lembrava orgulho. Você salvou a empresa, Maya. Salvou Caleb e provavelmente salvou minha família também. Porque agora que Crowell está na cadeia, minha neta pode voltar ao parquinho sem que eu tenha pesadelos. Maya enxugou as lágrimas. Você poderia ter me contado, poderia ter me preparado. Se eu tivesse lhe contado, você teria agido de forma diferente, teria pensado demais. Sua força estava justamente em não saber, em reagir por instinto com a verdade. Ele sorriu. Você era perfeita porque era você mesma. Maya não sabia o que dizer, então fez a única coisa que lhe pareceu certa. Atravessou o espaço entre eles e abraçou Robert Ashford, o homem que apostara tudo nela, sem que ela soubesse. Obrigada, ela sussurrou, por confiar em mim. Robert retribuiu o abraço, dando tapinhas desajeitados nas costas dela. Obrigado, Maya Turner, por provar que eu estava certo. Quando se separaram, Caleb estava sorrindo. Bem, disse ele, acho que temos muito o que comemorar. Mas primeiro, Robert, você realmente precisa de um banho. Robert Quill, o mesmo Caleb educado de sempre. Maya olhou para os dois homens à sua frente, o bilionário que se tornara muito mais do que um cliente, e o advogado que apostara todo o seu caso em uma garota de Ohio que tropeçou nos tribunais 24 horas antes. Ela era apenas uma associada júnior que ninguém levava a sério. Agora ela era a mulher que havia derrubado Damian Crowell. E isso foi apenas o começo. 6 meses depois, Maya ainda não tinha se acostumado com a placa na porta de seu escritório. Maya Turner, diretora jurídica. Toda vez que passava por ali, sentia vontade de se beliscar para ter certeza de que não estava sonhando. A garota de Ohio que tropeçava nos tribunais agora tinha um escritório de canto com vista para as montanhas de Denver. A vida era cheia de surpresas. Naquela manhã, porém, Maya não teve tempo para admirar a vista. Caleb havia convocado uma coletiva de imprensa para anunciar o novo projeto de expansão da Lawson Tech, e ela precisava estar presente como representante legal da empresa. Pelo menos foi o que ele disse. O salão de eventos do hotel estava lotado, repórteres, investidores, funcionários da empresa, todos aguardando o anúncio do CEO que havia sobrevivido ao escândalo mais comentado do ano. Maya estava nos bastidores revisando anotações que não precisava revisar quando Jude apareceu ao seu lado. Você está nervoso, disse ele. Eu não sou. Você está mastigando a tampa da caneta. Maya olhou para baixo. A tampa estava completamente destruída. Tudo bem, talvez um pouco. Jude sorriu. Nos últimos 6 meses, ele havia sido promovido a gerente de análise financeira e finalmente aprendido a amarrar os próprios sapatos. Progresso. Relaxe, disse ele. É apenas uma coletiva de imprensa. Você já enfrentou situações muito piores. Eu sei. É que... Ela não terminou a frase. Não sabia como explicar a estranha sensação que tinha desde que acordara naquela manhã, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Maya, a voz de Robert Ashford a fez-se virar. Ele estava impecável como sempre, de volta ao escritório 4 meses atrás, totalmente recuperado e mais irritantemente organizado do que nunca. Chegou a hora. Caleb, quer você no palco. No palco? Por quê? Eu ia estar na plateia. Mudança de planos. Robert sorriu de um jeito que Maya não conseguiu decifrar. Vamos. Ela seguiu Robert até a lateral do palco, com o coração batendo mais rápido do que deveria. No centro, Caleb já estava posicionado em frente ao microfone, os holofotes iluminando seu rosto.
Ele parecia calmo, confiante e incrivelmente bonito no terno azul escuro que Maya ajudara a escolher. Eles estavam juntos oficialmente há 5 meses. Depois de semanas de jantares de trabalho que terminavam com beijos na varanda da mansão, Maya finalmente admitiu que aquilo não era mais apenas profissional. Caleb comemorou pedindo mais vinho e dizendo que ela era a única pessoa no mundo capaz de fazê-lo esperar tanto tempo por algo óbvio. Agora, observando-o no palco, Maya sentiu o peito se encher daquela sensação que ainda a surpreendia às vezes, o amor. Boa tarde a todos, começou Caleb, com a voz ecoando pelo salão. Obrigado por estarem aqui. Sei que vieram para saber mais sobre o novo projeto de expansão da Lawson Tech e prometo que falaremos sobre isso. Mas primeiro preciso fazer algo mais importante. Maya franziu a testa. Isso não estava no roteiro. Há 6 meses, continuou Caleb, eu estava sentado em um tribunal prestes a perder tudo. Minha empresa, minha reputação, meu futuro. E então uma mulher entrou cambaleando pela porta, com óculos tortos e papéis voando para todos os lados, e anunciou que iria me salvar. Risos na plateia. Maya sentiu o rosto queimar. Eu achava que ela era louca, disse Caleb, sorrindo, e talvez ela seja um pouco, mas ela também é a pessoa mais corajosa, determinada e extraordinária que eu já conheci. Ele se virou e olhou diretamente para Maya nos bastidores. Maya, você pode vir aqui, por favor? O coração dela parou. Jude a empurrou delicadamente. Robert sorriu como se soubesse de algo. Toda a plateia se virou para olhá-la. Maya caminhou até o palco com as pernas trêmulas, cada passo ecoando no silêncio do salão. Quando ela chegou ao lado de Caleb, ele pegou em sua mão. Maya Turner, disse ele com a voz agora suave, quase íntima apesar dos microfones. Você entrou na minha vida no pior dia possível e transformou tudo. Você me ensinou que confiar em alguém não é fraqueza. Você me mostrou que o amor não precisa fazer sentido para ser real. Ele soltou a mão dela e, para total espanto de Maya, ajoelhou-se. A plateia prendeu a respiração, Maya também. Caleb tirou uma pequena caixa do bolso do casaco. Quando a abriu, um anel de diamantes brilhou sob os holofotes. Passei a vida inteira construindo uma empresa, disse ele. Mas só quando te conheci entendi o que realmente vale a pena construir. Uma vida, uma família, um futuro. Ele olhou para ela com os olhos brilhando. Maya Turner, você quer casar comigo? O silêncio durou apenas 1 segundo, mas para Maya pareceu uma eternidade. Ela olhou para Caleb, o homem que começara como cliente e se tornara seu melhor amigo, seu parceiro, seu amor. O homem que cozinhava para ela às 2 horas da manhã quando ela trabalhava até tarde, que enviava seguranças para proteger sua mãe sem pensar 2 vezes, que a fazia rir mesmo nos piores dias. Você ensaiou isso ou improvisou como eu fiz no tribunal? Perguntou ela com a voz embargada. Caleb riu, com os olhos marejados. Um pouco de ambos. Maya sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Sim, disse ela. Sim, eu aceito. O salão irrompeu em aplausos. Caleb se levantou e a beijou. Um beijo que tinha gosto de lágrimas, risos e promessas. A plateia aplaudiu. Flashes foram disparados. Jude gritou algo incompreensível ao fundo. Mas Maya não ouviu nada disso. Ela só ouviu o próprio coração batendo contra o peito do homem que amava. Quando se separaram, Caleb encostou a testa na dela. Eu te amo, Maya Turner. Eu também te amo, Caleb Lawson. Ela sorriu em meio às lágrimas, mesmo você sendo impossível. É o meu charme. Ela riu e ele a abraçou. E o mundo inteiro parecia estar exatamente como deveria estar. 6 meses antes, Maya havia entrado por acaso em um tribunal, sem saber o que a aguardava. Agora ela sabia exatamente a que lugar pertencia, nos braços do homem que ela havia salvado e que, em todos os sentidos que importavam, também a havia salvado. O que você achou da coragem de Maya ao enfrentar tudo isso sozinha no tribunal? Deixe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, que nota você daria para esta história? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais histórias emocionantes como esta.